se os bons pensamentos sempre povoarem minha mente, terei uma vida melhor? Com certeza. A gente plasma uma situação e depois materializa. Eu costumo dizer assim, a gente expressa mesmo, né? Então, se eu começar a falar melhor, a me comportar melhor, a fazer escolhas melhores, o resultado é que eu teria uma vida mais leve e mais plena, inclusive. Inclusive, a parte de comunicação, tem até um tema que é tratado de comunicação plena. Se você se comunica de forma plena, o seu desempenho, o seu resultado vai ser muito melhor. Porque eu vou ter mais poder de influência, no bom sentido da palavra. Mais poder de persuasão e mais poder de resolução na minha vida. Se eu me fizer entender melhor, eu vou conquistar um desempenho melhor. Eu vou ter mais facilidade. E mais, eu vou diminuir os conflitos e os desentendimentos na minha vida. Então, e aí se eu penso bem, eu ajo bem. Se eu ajo bem, eu vivo bem. E a gente imagina o tamanho da persuasão ali do Cristo, né? Sim. Que ele veio, falou, ó, vocês vão ter aflição, não prometeu nada de bom. Mas tem de bom ânimo. Foi perseguido, foi assassinado. Sim. E ainda sim, assim, ele é o ser que dividiu a humanidade, né? Pela sua grandiosidade, né? Sim, sim. É que era um espírito crístico, né? Nas ordens dos espíritos, tem os espíritos puros e as classificações, assim como dentro dos espíritos imperfeitos. Tem um monte de classificação variada. Lembrando, gente, que essa foi uma classificação primária, apresentada pelos espíritos, pelos benfeitores para nós, para que a gente conseguisse ter uma visão mínima. É claro que essas escalas são mais vastas ainda. E aí, depois dos espíritos imperfeitos, a gente tem as ordens, né? A ordem dos espíritos bons e depois os puros. Jesus é dos espíritos puros na classificação dos espíritos crísticos, porque dentro dos espíritos puros existem classificações diferentes. Então, eu costumo dizer, Jesus Cristo é a ordem e a classificação desse espírito Jesus. Não, Cristo não é o sobrenome de Jesus. É a categoria desse espírito. E só um espírito dessa categoria teria a condição e a capacidade de fazer o que ele fez e de realizar o que ele realizou. Que realmente dividiu a história da humanidade em duas partes, que a gente aprende lá, né, no ensino médio, o antes de Cristo e depois de Cristo, né? O calendário, principalmente o gregoriano, é dividido. Na verdade, todos os calendários que regem o planeta Terra, porque não existe só o calendário gregoriano, existem vários, mas o nosso que a gente utiliza aqui, inclusive no Brasil, e em boa parte dos países, é o gregoriano, né? Que é aquele que conta os 12 meses. Aí tem a história de que julho e agosto vieram depois por causa de júlios e de augustos. Tem todo um histórico. Mas a divisão de tempo de humanidade se deu com a vinda do Cristo. É antes dele e depois dele. Independentemente da pessoa acreditar ou não.